Boa tarde, este é o programa Vida e Missão. Nós preparamos esse programa com muito carinho, com muita atenção, pensando em você, com o objetivo claro de abençoar a sua vida. Fique conosco, Deus certamente vai te abençoar. Bom Diálogo, uma entrevista com o pastor metodista Luciano Vergara, representante da Aliança Cristã Evangélica Brasileira no estado do Rio de Janeiro. Você confere uma palavra abençoadora através da vida do bispo Paulo Lore. Assista também a uma reportagem de um evento promovido pela Igreja Metodista aqui no nosso estado. Agora, no Vida e Missão. O segundo seminário de gestão eclesiástica aconteceu na Igreja Metodista de Cascadura com o objetivo de capacitar pastores, tesoureiros e coordenadores da área administrativa. Isso tem feito com que menos problemas a gente venha a trazer para a igreja, junto ao fisco e aos órgãos públicos. Nem sempre os responsáveis pelos assuntos administrativos de uma igreja possuem domínio do assunto. Fornecendo palestras relacionadas às questões sobre isenção tributária, imposto de renda, questões imobiliárias e construção e reformas de igrejas com diversos profissionais da área, o evento busca auxiliar os que servem a casa do Senhor. A igreja, como uma instituição, ela precisa estar realmente promovendo esse apoio, essa assessoria, para que a gente possa, dentro dos desafios missionários que surgem na igreja, que às vezes barra nessas questões administrativas, as questões tributárias, que são importantes, e a igreja, como diz a própria palavra de Deus, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Então nós precisamos estar atentos, linkados com as leis, Aprender, buscar, crescer e realizar um serviço disciplinado e com qualidade na igreja é também uma maneira pura de servir e agradar ao Senhor. Juvenis de diversos distritos se reuniram para mais uma oficina de capacitação. A federação ela tem uma preocupação de trazer novas informações para os nossos juvenis. É isso que nós queremos, ser ou formar um líder com eficácia. Com a finalidade de auxiliar lideranças, conselheiros e adolescentes no caminho do Senhor, o evento, que acontece a cada 2 anos, contou com a presença de aproximadamente 200 juvenis na Igreja Metodista de Cascadura. E é um momento de crescimento. A Calijo é isso, é crescer, é se capacitar para a gente poder fazer a diferença na nossa sociedade, na nossa igreja, no nosso distrito. Afirmando que o encontro é ótimo para a vida do juvenil, o pastor Paulo Velt ainda completa que nos dias atuais, com a era da internet, é preciso estimular que o jovem tenha uma outra forma de relacionamento com os amigos e a igreja. Na escola dominical a criança é capaz dela ficar tímida, sem falar nada, mas na internet ela fala com 6 pessoas ao mesmo tempo. É uma geração diferente. Então hoje a igreja aqui ela está na federação, nós estamos capacitando os juvenis, os conselheiros, os jovens trainees a terem os ensinamentos bíblicos voltados para que ele tenha condição de, com esse diálogo, processando a Bíblia também dessa forma, tendo uma relação com Deus que se torna intercessor, se transformando em alguém que é um evangelizador corpo a corpo, e assim ele possa transmitir ao seu colega da escola, que joga bola na praça, na praia, com a mesma facilidade que ele conversa uma linguagem que a gente não entende, que é do computador muitas vezes. A oficina é considerada por juvenis e jovens uma maneira diferente de progredir, ganhar experiência e conhecimento e ser abençoado. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Bom Diálogo aqui na CNT. Ao meu lado, Diego Luiz. Olá, Diego. Olá, Paola, boa tarde. Hoje nós vamos conversar com o pastor metodista Luciano Vergara. Ele é representante da Aliança Cristã Evangélica Brasileira no estado do Rio de Janeiro. Olá, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Pastor, o que é a Aliança? Bom, a Aliança Cristã Evangélica Brasileira é uma organização que se propõe a dar respaldo, voz e visibilidade para as diversas igrejas evangélicas no Brasil. E como ela surgiu? De uns 3 anos para cá, nós tivemos algumas articulações, algumas pessoas e organizações que sentiam a ausência de uma entidade supradenominacional que não mandasse nas denominações, mas que as aglutinasse, que as aproximasse, que as confraternizasse.
Então, essas pessoas começaram a dialogar e trocar ideias e rapidamente começou a haver alguns encontros. Então, em várias praças do país houve encontros e chamadas para que as pessoas prestassem atenção na proposta que estava nascendo. Bom, no ano de 2010, mês de novembro, na Catedral Metodista de São Paulo, houve então o lançamento da proposta de movimento da Aliança Cristã Evangélica Brasileira. Conseguimos essa aprovação e durante um ano, ou seja, em novembro de 2011, surgiu aí finalmente a Aliança Cristã Evangélica Brasileira. A aliança, então, passou a ter os seus estatutos aprovados. E ela está agora em fase de implantação do seu projeto. E existe uma sede já atualmente ou ainda é classificado como movimento? Não, já deixou de ser movimento desde novembro de 2011, quando foram aprovados os seus estatutos. E hoje é uma entidade que tem o seu fórum em Brasília e a sua coordenação executiva nacional está em Campinas, no estado de São Paulo. E qual é o objetivo da aliança? O objetivo é poder agregar igrejas e pessoas em torno de valores, em torno de propostas que, de fato, expressem a igreja evangélica e a sua missão. Uhum. Pastor, a gente pode dizer assim que a aliança hoje ela seria mais ou menos um movimento semelhante ao que ocorreu na organização, claro, na época, né, da Confederação Evangélica do Brasil e da Associação Evangélica Brasileira? Ela não é a mesma coisa, mas é herdeira desses movimentos. Sim. Na verdade, esses movimentos de unidade cristã surgiram formalmente, da maneira como nós entendemos hoje, na Inglaterra em 1843, que é de século XIX. E de lá para cá, nós temos hoje uma aliança evangélica mundial que está presente em mais de 120 países e que reúne alianças evangélicas nacionais que, por sua vez, se organizam também em blocos de alianças regionais. Então, há uma aliança na Europa, há uma aliança também na África, e em cada país que integra essa aliança existe uma aliança nacional. Pastor, e que ações podem ser trabalhadas por essa aliança? Basicamente, a aliança nunca se propõe a fazer aquilo que a igreja já faz. A aliança, na verdade, congrega em torno de princípios comuns, de valores comuns, de desafios comuns, as igrejas que fazem o seu trabalho. Ou seja, a aliança jamais vai para a praça evangelizar, jamais vai visitar pessoas no presídio como aliança. Mas as pessoas que fazem parte da aliança e as igrejas, as instituições, as organizações missionárias que fazem parte da aliança, desempenham o seu trabalho com as pessoas que compõem esses organismos. Mas como aliança, quais são? Pode dar exemplos de algumas ações que podem ser trabalhadas? Basicamente é a reflexão em torno de ideais comuns, de valores comuns. A aliança pretende sempre ser uma voz evangélica por trás de toda a igreja. Ela não controla as igrejas, ela não cria doutrina, ela não faz liturgia, ela, na verdade, apenas dá respaldo, visibilidade e passa para a sociedade, ou tenta passar para a sociedade, a noção de que as igrejas não estão isoladas. Mesmo as denominações, por maiores que sejam, não estão isoladas de um movimento maior, que é um movimento cristão, que é, no fim das contas, a igreja invisível do Senhor, que não está dividida por barreiras denominacionais. Elas têm as suas tradições, mas elas podem comungar de propósitos comuns e ações comuns. Pastor, que tipo de resultados assim, a aliança ela pode trazer para a sociedade e para os cristãos? Pois é, nós pensamos sempre em evangelizar o nosso país. Queremos um país que tenha valores cristãos. Queremos que as pessoas possam ser incluídas no amor de Deus. E queremos compartilhar isso com as pessoas com toda a liberdade. Temos muitas responsabilidades também. Então, o ganho para a sociedade é que um país com valores cristãos, um país onde a fé
seja um valor, um país onde a ética, o respeito, o amor são coisas importantes, com certeza esse país será um país melhor. Nós queremos, de fato, contribuir para que o país seja melhorado. E não é um país apenas, é na capilaridade onde nós nos inserimos, onde a igreja está, a igreja local, a igreja na cidade, a igreja no bairro, onde ela puder realizar essa proposta, com certeza esse ambiente onde está a igreja vai melhorar. E no somatório nós teremos um país melhor. Pastor, o senhor é um pastor metodista, mas o projeto é interdenominacional. Como é que essa aliança tem sido recebida pelas outras denominações, já que existem essas diferenças doutrinárias, né, de pensamento, né, de práticas? Também, exatamente. Né? Então, na verdade, há um clima de respeito. A nossa proposta tem sido sempre a de dialogar, de estarmos juntos em torno daquelas coisas que nos são comuns. É verdade que nós temos muitas diferenças entre nós, mas as diferenças não são tão grandes, nem tão numerosas, que nos impeçam de dialogar e estar juntos e abraçados em torno de coisas que são valiosas para todos nós. Então, nesse sentido, nós encontramos espaços onde nós podemos trocar ideias, estar juntos, orar juntos, pensar juntos. E como fazer parte, pastor? Quem pode como fazer parte? Pois é, igrejas, organizações para-eclesiásticas, como ministérios, missões, podem integrar. Pessoas individuais também podem fazer parte. Mas a grande vantagem de um organismo como a Aliança Cristã Evangélica Brasileira é exatamente o seu corpo de associados institucionais. Esse corpo de associados é representado, né, pelas igrejas que se associam livremente e vêm a fazer parte da sua Assembleia. Ok, pastor, muito obrigado pela sua presença, foi ótimo, né, essa conversa. Ótimo. Eu que agradeço. Que Deus abençoe o trabalho da Aliança. Amém. E você aí de casa, continue assistindo o programa Vida e Missão. Chegou a hora de você participar mais ativamente das nossas programações. Fique ligado na nossa agenda metodista. Hoje, a Igreja Metodista do Vidigal realiza o Chá das Mulheres Metodistas a partir das 4 horas da tarde. Hoje também a Igreja Metodista Central em Bangu realiza um culto ao ar livre na Praça Iguatama, com dança, louvores e barraquinhas com quitutes. O evento começa às 5 horas da tarde. No próximo sábado acontece às 9 horas da manhã o segundo café Amigo da Sociedade de Homens da Igreja Metodista de Irajá. Participe também do segundo Chá da Sociedade de Mulheres da Igreja Metodista em Piabetá, a partir das 4 horas da tarde. Viu quanta coisa boa tem nas nossas igrejas? Então escolha um desses eventos e compareça. Nós estaremos esperando por você. Boa tarde. Queremos chegar agora a você com a Palavra de Deus. Um dos salmos mais conhecidos em todo o mundo. Não é o 23. É o 121, que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Os salmos sempre foram uma expressão de oração ou de cântico, ou as duas coisas. Cânticos da fé do povo de Israel. Alguns desses salmos são mais do que milenares, são 2, 3 mil anos. Fizeram parte da piedade, da cultura de reconhecimento de um Deus criador, desde os povos semitas, desde o tempo das caminhadas de Abraão, os patriarcas.
E eles expressam algumas convicções, e eu quero passar para você algumas delas. A primeira é a convicção muito presente na religiosidade do Médio Oriente, ligada a uma cultura do deserto, lugar onde tudo é hostil à vida humana, pouca água, quase não existe, muito pouca possibilidade de árvores, frutos. Em contraste com o deserto, os montes. Os montes onde se acumulam as neves, de onde nascem alguns dos rios, os montes onde, segundo a compreensão deles, através desse isolamento, eles chegam mais perto de Deus. E tornou-se alguma coisa assim, sair do seu cotidiano, subir ao monte e ali naquele lugar, conforme o conceito deles, mais perto de Deus, derramar a alma, buscar a direção de Deus, encontrar refúgio. Isso é tão verdade que a prática dessa experiência tornou-se tão forte que é um marco na própria cultura de Israel. Por exemplo, Abraão vai sacrificar o seu filho num monte. Ali ele tem também, além daquele momento assim de atroz, de angústia e sofrimento, de risco de perder seu único filho, ele tem o livramento de Deus no monte. O povo de Israel experimenta a libertação, mas essa libertação começa no monte. Moisés estava cuidando das cabras, junto às montanhas, e lá no monte tem a visão da sarça ardente, o chamado de Deus para a sua vida. Depois de libertar o povo, ingressar no deserto, Deus, em meio à confusão no meio do povo de Israel, no meio da perplexidade de pouca comida, o choro e até o arrependimento. Dizem que, em alguns momentos, as pessoas são muito negativistas, mesmo diante do milagre de Deus. Diz que, isso também é uma história cômica, né? Diz que 2 judeus estavam atravessando o Mar Vermelho, Deus havia aberto as águas, né? Os exércitos de Faraó postos atrás, vindo para matá-los, e um dizia para o outro assim, parece que quando chegar no final as nossas sandálias vão estar estragadas com tanta lama. É dizer, eles não estavam pensando que Deus estava livrando eles da escravidão, não estavam pensando que Deus estava livrando eles da morte da mão do Faraó, não estavam pensando que Deus estava, através de cruzar, levando eles para um vale de bênção, que é o Vale do Jordão, para onde eles seriam levados. Nada disso era considerado por eles apenas o fato de que eles iam perder a sandália atravessando no meio daquela lama, porque certamente Deus abriu o mar, mas havia lama no fundo do mar. Então, muitos de nós temos só os pés assim, olhando a lama que está à nossa volta. E haja lama no mundo contemporâneo. Lama que macula, contamina a nossa vida, que fere os nossos santos objetivos, nossos propósitos, lama que se levanta contra nós. São tantos os obstáculos, mas os nossos olhos não podem ficar presos à lama, à poeira, às barreiras que se levantam à nossa frente. Nós somos chamados a fazer o quê? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ah, meu querido, essa marca na história de Israel foi tão definitiva porque quando eles estavam no deserto com falta de alimento, clamaram, Moisés sobe ao monte, ora ao Senhor e Deus responde do monte. Então, o monte se tornou um paradigma, uma referência de isolamento, lugar de buscar a presença de Deus. Isso se tornou uma experiência tão rica e tão verdadeira que
você vai vendo marcado. Eu não preciso citar Elias, não preciso citar Jeremias, não preciso citar Isaías, o próprio Senhor Jesus no Monte das Bem-aventuranças ou no Monte da Transfiguração. Não porque o monte salva, mas porque o monte se torna uma referência de você tirar o foco da sua vida de tudo que te atormenta. O povo de Israel, como nós, era tão preocupado com o sustento, né? Que eles, quando Deus deu o maná, eles comeram abundantemente do maná. E aí juntaram, porque quando Deus dá, sobeja, transborda, né? Juntaram, guardaram. Mas sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o maná estava cheio de bicho. Não dava para comer. Sabe qual é a mensagem? Que crente em Deus tem que depender de Deus todos os dias. Tem que buscar a face de Deus todos os dias. E dizer: a minha alegria está no Senhor. Por isso eu tiro os olhos do cotidiano, tiro os olhos das coisas que me ameaçam e elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, de onde vem o sustento. Porque com o sustento vem, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Vem, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, Deus está vendo. Mas muitos de nós condicionamos a presença de Deus e o enxergar de Deus para as nossas lutas e tribulações com emoções. Então, estou sentindo Deus. Ou então, não estou sentindo Deus. Seja mentiroso os teus sentimentos e seja verdadeiro Deus. Como diz o salmista, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dormita nem dorme, o Senhor é quem te guarda. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, se você confiar na ação poderosa de Deus. E tirar os seus olhos das coisas que te ameaçam, voltar os seus olhos para o Deus Altíssimo, aquele que é Senhor do universo, que é Senhor da história, que é Senhor do monte, Senhor da planície, do deserto. Eles experimentaram e foram exercitados a depender exclusivamente de Deus, que é como Deus espera que você também esteja dependendo exclusivamente do Senhor, buscando não somente ter os olhos neste cotidiano, mas com frequência, a cada dia, pôr os seus olhos no Senhor, naquele que traz vida, naquele que traz libertação. O Deus provedor, o Deus salvador, o Deus libertador. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus revelado em Jesus Cristo, é o Deus que estou anunciando, é o Deus que aprendi a amar, é o Deus que pode salvar e deseja salvar a sua vida. Assim experimentou Israel, assim experimentou o povo da Galileia em tempos de Jesus, assim experimentou o povo inglês nos tempos do avivamento wesleyano. E assim tem muita gente experimentado hoje essa libertação que o Deus que manifesta o seu poder, a sua graça sobre nós, presente em todo momento, traz para você e para mim. Que Deus te abençoe. Deixe-me orar contigo. Deus Santo e Poderoso, esse é o dia que o Senhor fez. Estamos sentindo, Senhor, que algumas pessoas estão sentindo dor nessa hora. Algumas pessoas estão com o coração atribulado, outras não conseguem dormir. Ah, Senhor, Deus dos céus e da terra, Senhor de poder, que ressuscitou a Lázaro, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ó Senhor, visita o clamor que estende a Ti, a esse Teu filho, essa Tua filha. Responde à oração, liberta, Senhor, salva, cura, Senhor. Porque nós entregamos essas vidas nas Tuas mãos, mãos transpassadas pelos cravos na cruz do Calvário, mãos do ressuscitado. Faz essa obra nessa vida, Senhor, agora. Nós rogamos em nome de Jesus. Que Deus esteja te abençoando e confirmando em você a obra que Ele iniciou nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.